Sono e desprendimento. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto de 2015. Que Jesus nos abençoe e os amigos espirituais possam nos socorrer, né? O livro o nome do livro? Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Ok. Psicografia de Chico e Valdo Vieira, né? Muito bem. Então, iniciando, né? Vamos ler o parágrafo todo e depois a gente volta para analisar, tá bom? Tá bom. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera, vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o ligado a ele por laços fluídico-magnéticos a se dilatarem levemente dos plexos e com mais segurança da fossa romboide. Lindo, maravilhoso, mas a humanidade não está pronta para isso, muito menos os espíritas. É claro. Por quê? Vamos voltar e analisar. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos. A humanidade sabe pensar? Não. Primeira pergunta. Não. Os espíritas sabem pensar? Não. A maioria sabe adorar de fundo, porque a maioria adora uma reunião mediúnica. Quando é para estudo, vai meia dúzia de gato pingado. E olha lá. Quando é mediunidade, tem que fechar a porta e exigir que só A, B ou C que podem frequentar a reunião mediúnica por causa do despreparo. Só que é um despreparo conhecendo as obras espíritas. O certo é dominando as obras espíritas, que é diferente. Bem diferente. Conhecer, eu li. Dominando, eu entendi. Deu? Deu claro, né? Então, ensaiou pouco a pouco. Ensaiou pouco a pouco. Quem é que ensaia? Jacobo, frequenta-se a escola para saber ou para tirar diploma? Me ajuda. Tirar diploma. Porque se fosse para saber, podia levar a prova para fazer em casa e não ter um fiscal ou dois lá tomando conta para não colar. Então a humanidade, os jovens hoje, século XXI, tem que ter fiscal para vigiar para eles não colarem. São homens ou são projetos de homens? Projeto. Onde é que nós vamos chegar? Em lugar nenhum. Então, doutrina espírita está esse ranço por causa disso. Porque não acordou. Se não acordou, a tese morre. Certo? A tese morre porque os dirigentes responsáveis pela atualidade da doutrina espírita são criaturas fantasiosas, egocêntricas, egoístas, donas da verdade. E eu digo e afirmo, uma coisa falta na humanidade, verdade. O resto tem de sobra. De acordo? De acordo. Então, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera, vagarosamente. Esse vagarosamente, isso é só enquanto eu sou ignorante. Mas se eu tenho conhecimento da doutrina dos espíritos, eu preciso me transformar num espírito encarnado, aplicar na carne aquilo que eu tenho conhecimento como espírito, certo? Carne, meu instrumento de aprendizado. O que é que eu aprendo? A maioria come, bebe, dorme, é honesta, é trabalhador, é cumpridor de dever, acredita em Deus, reza, e daí? O que é que está fazendo em causa própria para o próprio espírito? Deu? Nada. Agora sim. Agora eu ouvi uma coisa. E quem faz alguma coisa é taxado de radical, de intransigente, né, de tudo.
na intimidade é capaz de xingar um tal de Zé Miranda, entendeu? Mas isso é bom. Isso é bom que tá incomodando. Pois é, mas pode xingar, o que eu posso fazer? Não é? Eu não abro a boca para qualquer um. Eu só abro a boca para quem quiser me ouvir. Se quiser me ouvir, ótimo. Se não quiser me ouvir, tchau. Eu estou me preparando para nunca mais estar no meio de gentalha, porque a humanidade inteira está no meio de gentalha, ou não? Confiar em quem? Acreditar em quem? O amor que se tem por alguém é porque se alguém recebeu 10 favores, negue o 11º e veja a reação, para ver se continua amando. Agora eles falam na gíria por aí, queimou o fio. Exatamente. Queimou o fio. Uma mulher municiou um homem dizendo eu lhe amo. Depois da união, começa a ver defeitos. Por que na fase de namoro não procurou esses defeitos para evitar o dissabor de ter que separar? Deu? Vem a religião e diz uma coisa muito poética: não separeis o que Deus uniu. Só que quando eu desejei uma mulher, eu procurei o aval de Deus, o meu ímpeto, instinto sexual falou mais alto. Hein? Sexual, falou mais alto. Nessa hora nem lembrou de Deus e não existia naquele exato momento a presença de Deus. Quem nos escuta, a gente aceita crítica. Isso é normal, democrático, é válido. Podem nos criticar. Agora não adianta criticar discordando. Tem que primeiro criticar e depois explicar por quê. E antes da discórdia, apresenta uma coisa melhor, porque se me convencer, eu também sou um aprendiz, deu? Com certeza. O erro da humanidade é o ego querer mandar em alguma coisa, deu? Isso que é o erro da humanidade. O próprio ego já está perdido. O próprio ego está perdido, não, meu cara. Se nasceu aqui na Terra, já é uma prisão, porque Você falou bacana, já é uma prisão. Se já é uma prisão, porque ele está perdido, então fica preso em torno de si mesmo. Até, igual você fala, até deixar o eu acordar. Ego e adorar Lúcifer é a mesma coisa, tá? Aqui nos escuta. Deixa eu buscar uma pastilha aqui. Eu me empolguei. Depois você corta isso aí, viu, Cabo? Às vezes também estou deixando rolar também. Fica natural. Não deixa rolar, não. Vou deixar rolar. Não pode ser que isso é horroroso. Eu me empolguei bebendo água e já viu, né? Bebendo meu produto ali. Então vamos seguir. Então, o desprendimento definitivo nas operações da morte. Desprendimento definitivo nas operações da morte. Analisem bem. A maioria morre de medo de morrer, né? Enquanto que o certo é entendermos, nós espíritas, entendermos que a morte é o fim de um ciclo carnal, que pode ser dada sequência no próximo corpo carnal, se soubermos viver. Sabendo viver, vai saber morrer. Então, quando morre apenas o corpo, porque para esse corpo morrer, teve que haver o desligamento.
da energia fabricada pelo perispírito, onde essa energia fabricada pelo perispírito está recebendo o comando direto do espírito. Só que o comando direto do espírito, na atual situação humana, depende da natureza que fornece o chamado fluido vital. O fluido vital da vida lá embaixo, a medula óssea, porque a vida sobe de baixo para cima, desculpa falar assim, e não desce do cérebro para a vida. Então, a glândula pineal recolhe o fluido vital através do ar atmosférico. Esse ar atmosférico está calórico porque está aquecido pela estrela solar. Então a humanidade da Terra está na vida, está viva, porque tem a estrela solar. Por que tem a estrela solar? Porque o nosso espírito não produz a energia que deveria produzir. Por que o nosso espírito não produz a energia que deveria produzir? Porque o nosso espírito está no negativo. Negativo, eu consumo a natureza. Positivo, eu fabrico participando na natureza. De acordo? Lindo. Entendeu mesmo? É. Então, a humanidade da Terra está viva porque existe a estrela solar mantendo a vida da humanidade da Terra, alimentando, através da chamada fotossíntese, alimentando o reino vegetal. O reino vegetal alimentado produz frutos, produzindo fruto da vida ao nosso corpo, entendeu? Mas está tudo errado, isso é provisório. Lá na frente vai ser totalmente diferente. Lá na frente nós não dependeremos da natureza. Nós recolheremos do ar atmosférico os átomos necessários para fabricarmos dentro de nós a energia sustentadora do corpo biológico. Quem nos escuta lembra-se da passagem de Jesus transformando a água em vinho. Primeiro mandou pôr água dentro do teco lá, né? O balde lá de madeira, lá não sei. Mandou pôr água. Agora Jesus, mentalmente, não fez milagre. É ciência pura. Atraiu os átomos da uva fermentada para dentro da água, deu? Então Jesus não fez milagre. Na minha ignorância é o milagre. Mas se eu fosse um sábio não seria milagre. Qualquer um poderia fazer. Mas qualquer um espiritual. Porque o que mais tem são tolos que juram que são espíritos. Deu? De acordo? De acordo. Boa explicação. Então, nas operações da morte, a gente pode continuar aí? Ô Miranda, por que a maioria tem esse terrível medo da morte? É pura e simplesmente ignorância? Primeiro ponto, ignorância. Segundo ponto, medo de perder as mordomias. Terceiro ponto, tristeza de ter que deixar o que conquistou. Mas e se for aquela pessoa que só tem um salário mínimo, às vezes aposentadoria de salário mínimo, um barracãozinho muito simples, simplório, mas tem medo da morte? São criaturas que sabem que do lado de lá, na ignorância, não tem nada. Enquanto que a doutrina dos espíritos é para nós deixarmos de ser ignorantes. Sim. E não para conversar com o defunto, deu? Sim. Conversar com o defunto é perda de tempo. Eles estão pior do que eu, sabem menos do que eu, vou conversar com eles. Ah, tem dó. Eu tenho que conversar com quem sabe mais do que eu para eu sugar de quem sabe mais do que eu, o que me falta.
Agora, essa coisa do transitório na Terra, quem está conscientizado que é transitório, para valer, não tem nenhuma receita com relação à morte. Não? No reino animal, ainda existem até hoje algumas espécies que comem o que consegue recolher ou caçar. Certo. Come. O que tiver sobrando, não deu conta mais de comer, esconde. For um buraco no chão, esconde. Agora, esconde tanto que acaba esquecendo que escondeu. Então, isso, por que a humanidade da Terra vive presa a coisas? Não esqueceu da caça de antigamente. Que comia até lambuzar e depois. Entendeu bem? E como é que fica a questão da lei de conservação? Lei de conservação. Bem devagarinho, pensa com calma. Eu devo conservar o que existe ou fabricar o que eu posso substituir naquilo que a natureza me deu? Pensa. Fabricar. Conservar. Fabricando, eu escolho os componentes, tudo que eu for fabricar. Analisa a humanidade da Terra, os empresários. Um produto desconhecido capricha na qualidade. Ficou conhecido, relaxa na qualidade. Que é o que da vida? Vê se deu. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, porque está preocupado com o ganho e não com aperfeiçoamento. Não aperfeiçoando na matéria, como é que eu posso ganhar no espírito? Me ajudem, porque eu tô querendo driblar a vida. Entendeu? Você falou uma coisa maravilhosa. Pois é, meu amigo, pois é. Quer dizer, de vez ele usar esse trabalho da inteligência, né? Isso. Aprimorando e ampliando ao infinito. Para anular o infinito das coisas. Aí você foi longe demais. Ele não entende isso, não. Eles não entendem. Mas o que eu posso fazer? Você entendeu? Estou satisfeito. É filho 2 do que 1. 1 é nenhum. Agora 2 eu posso dividir o fardo com você. Deu? Eles vão dizer o seguinte: nós estamos num capitalismo selvagem. É claro que estamos num capitalismo selvagem. Claro que estamos num capitalismo selvagem. Mas isso é fácil de solucionar. Comece colocando amor no que fabricar. Colocando amor no que fabricar, quem for usar vai sentir um prazer tremendo usando aquela coisa que não existia antes. Não vai saber por quê. E aquela fabricação vai ficar mais bonita, mais resistente, durabilidade. Vai ser uma coisa assim maravilhosa, extraordinária. Exato. Agora alguém vai dizer, mas aí não vai acabar e não vai consumir de novo e vai encalhar o que eu produzi. Não. O certo não é produzir para vender. Consumir. O certo é produzir porque necessitam. Entendeu? Que hoje... Vender, vai goela abaixo, deu? E precisa consumir. Agradece encontrar uma unidade que precisa, deu? Isso que é informação bem espiritualizada. Você vai no supermercado comprar um determinado produto. As gôndolas lá estão cheias, abarrotadas. Você pensa, tá caro. Agora, vai outra vez e a gôndola tem só meia dúzia de unidades. Tá um bom preço, vê se Está um preço justo, porque tem meia dúzia. Nós não sabemos valorizar a fartura, deu? Se não sabemos valorizar a fartura, nós produzimos para enganar os outros e não para ter prazer para nós. Falei claro, não? Nossa, você foi longe demais, garoto. Mas... Que beleza, viu? Isso é doutrina espírita. Doutrina espírita. Eu me matriculo na escola
não para venerar o professor, mas para superá-lo. Deu? Claro? Sim. Venerar o professor. Eu vou sorrir para ele vai facilitar os pontos para eu passar. Superar o professor saberá de antemão que poderá depois voltar, porque os que ficaram como alunos dele estão prontos para serem agora professores dele. Deu? Mesmo? Mesmo. Maravilha, é isso aí. Você ia falar alguma coisa e eu... Sim. A questão hoje, tanto do empresário em fabricar como o comprador, é a questão que transformou a nossa sociedade em pleno consumista. Mais nada, é consumir. Exato. Fazem as coisas não para durar, fazem as coisas para maquiar, colocam um preço às vezes salgado, mas sabendo que a durabilidade é pouca, mas para sempre estar comprando e comprando, é ser consumista. Isso, né? Você vê os aparelhos eletrônicos hoje. Se dá uma garantia de 1 ano, dura 2, deu? Se dá uma garantia de 2, dura 3. Se for usado corretamente. Não, e outra coisa, lança o aparelho, daqui a 1 mês já tem outro. Já tem outro modelo superando aquele. Aí depois de 1 mês, outro modelo, quer dizer, é aquela parafernália que vai assim, você não sabe onde vai parar isso. Segredo existencial: adquira as coisas com ponderação, com equilíbrio, e como a duração é pequena, se possível for, adquira uma coisa que já foi usada e descartada por um tolo, que já tem coisa melhor. Aí você usa aquela coisa que descartou comprando pela metade do preço. Você ganha, ele ganha na ignorância dele, e o fabricante ganha também, vê se deu. O que está faltando é sabedoria que suplante o empresário. Deu? Com certeza. De acordo? De acordo. Então vamos lá. O desprendimento parcial do corpo físico, do corpo sutil, que é o perispírito, né? O certo não é um desprendimento parcial. O certo é um desprendimento definitivo. O certo é o meu perispírito do lado de fora do corpo biológico e não aprisionado no corpo biológico. Mas você concorda que esse processo, por enquanto, nós estamos dentro do corpo biológico, isso é um processo natural? Começa assim? Ou você quer dizer que a gente deveria começar do lado de fora? Seria natural se nós fôssemos estudiosos. A humanidade é estudiosa ou cola para passar? Isso aí não tem dúvida, não. Eu só quero saber de você, Miranda, na escala da evolução, se todo o processo nosso tem que ser do lado de fora. Outro caminho. O que você acha? O certo é aprender por dentro ou o certo é aprender do lado de fora, vendo os outros por dentro? Devagar, com calma. Dá para repetir devagarzinho? Claro que dá. Vamos ver, já o negócio é zedar, então vamos zedar isso aí. Nós estamos aproveitando aqui o parágrafo, sugando tudo que ele tem. Entendeu? Estamos sugando tudo. Porque a colocação sua aí, para mim, ela é divina, dentro do meu entendimento, que eu tenho dificuldade de entender. Eu não sou intelectual. Mas eu quero dizer o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que captar na sua pergunta aí é se, onde é que eu estou estagiando, se eu estou do lado de fora ou do lado de dentro. Porque igual no caso hoje da humanidade, nós estamos do lado de dentro. Então, igual você fala, a gente tem que fazer a nossa caminhada de dentro para fora. Humberto Roller fala autoconhecimento e não aloconhecimento, de fora para dentro. Perfeito. Autoconhecimento no positivo
Eu vejo os outros errar e não quero errar. Há o conhecimento no negativo, eu tenho que sofrer para ter que acordar. O certo é não ter nem não ter duas vezes. O certo é ser. Ser sábio. Eu na sala de aula estou preocupadíssimo com o que o professor fala. Nessa preocupação, na sala de aula, na hora da aula, eu engulo o que o professor está falando. Eu mentalmente a minha audição está escutando, a audição do corpo biológico está escutando o professor. Mas a minha percepção perispiritual está abraçando, engolindo as palavras do professor, repetindo-as mentalmente dentro do meu cérebro perispiritual. Quantos alunos fazem isso numa sala de aula? Nossa, se a gente achar 0,0001% é muito. A maioria vai chegar lá e falar: professor, quebra meu galho aí que eu quero passar. Exatamente. Hoje, com essa febre, essa loucura de celular, um aluno na sala de aula está preocupado com o que vai conversar no celular ou com a aula que o professor está dando? Me ajuda. Preocupado com o que vai conversar no celular. Então esse aluno vai receber um diploma amanhã. Esse diploma o aluno merece ou o aluno roubou o diploma? Olha o verbo que eu usei. Roubou o diploma. E roubou o diploma. Agora, ele de fato roubou o diploma como consequência duplicada na vida carnal. Mas tem a consequência anterior na vida do espírito. Entendeu? Então, eu existo por causa do meu espírito ou eu existo por causa do meu corpo? Por causa do espírito. Então, eu estou fazendo isso, eu estou sendo ladrão e assassino do meu futuro. Você quer o que da vida? Não será por isso que o mundo está piorando? Porque o mundo está piorando. Agora tem que ter uma razão, né? Tec no celular. Não vê nem pai, nem mãe. Não lembra de que tem fome, que tem que trabalhar, que tem que estudar. Não lembra de nada. Só o joguinho, só no joguinho. Só ali. Só no joguinho. Então, esse invento do celular é uma coisa normal, em benefício da humanidade, ou para matar quem não presta? Pensa com calma. Pensa com calma. Eu não vou responder, eu já descobri. Aí depende de cada cabeça. Que alguém vai estar nos assistindo e vai ter tempo para analisar e raciocinar. Matar quem não presta. Os poucos que prestam vão ter direito a uma vida digna. Quem não presta matou a dignidade neles. Deu? Porque nós temos que entender com muito carinho também, Miranda, que a tecnologia do celular, ela não veio para matar. Ela não veio para matar. O uso incorreto é que vai promover a morte. Agora sim, agora houve uma colocação maravilhosa. Porque o uso do celular, quanto mais a eletrônica avançar, indiretamente, vai fazer avançar diretamente a nossa inteligência. Se soubermos domar os ímpetos da nossa ingenuidade existencial. Entendeu? Miranda, vem uma ideia aqui. Essa ideia não é minha, Miranda. Fazendo uma comparação, é o seguinte: hoje a questão do celular, a questão dessa bitolação
nos joguinhos, da pessoa ficar ali vidrada de frente ao aparelho, como o aparelho já é em si um robô, ele também se transforma num robô. Não seria uma comparação do Jardim do Éden, em que simbolicamente a serpente falou, não, foi apresentado para Adão e Eva, ó, tem essas duas árvores, tem uma árvore que é da tecnologia e tem a outra árvore que você, dessa tecnologia, poderá ficar viciado, bitolado, roboticamente preso a isso, você escolhe. E muitos, Miranda, estão escolhendo essa outra árvore da robotização, ficar roboticamente preso à tecnologia. Só que vou modificar isso aí, se você permitir. Perfeitamente, tudo é válido, nós somos um país democrático. Árvore do bem é tecnologia para me facilitar a minha vida. Concorda? Árvore do bem. Árvore do mal é uma tecnologia desvirtuadora da verdadeira finalidade existencial. Bem devagar. Eu estou num corpo biológico para aprender a dar vida ao meu espírito, ou eu estou num corpo biológico para gozar o espírito no corpo? Bem devagar. Eu gosto dessas informações. Entendeu bem? Então, o principal dessa história toda, o artista, o personagem, o ator, o espírito, é o espírito. Isso. Árvore do mal. Eu tenho livre-arbítrio e abuso. Árvore do bem. Eu renuncio ao meu livre-arbítrio. Falei claro. Aí é questão consciencial. Para ter consciência tem que ter espírito primeiro. Porque o espírito é que dá vida à consciência, não é ao contrário. Então, não tendo consciência, não tem espírito. Se não tem espírito, é um verme que fala, viu? Não é isso que está acontecendo com a humanidade? Você jogou pesado, eu não ia falar, um projeto meu amigo, verme é pesado. Você não está preocupado com sair na rua e os vagabundos que nada fizeram tomar o fruto do seu trabalho? Agora, o que os vagabundos estão fazendo perto de você? Ontem, pais burros, ricos, que podiam comprar escravos, né? Diziam, era chique dizer, meu filho não precisa trabalhar, eu posso comprar escravo para fazer o que ele precisar. Só que esse pai burro, não tendo conhecimento da doutrina espírita, da reencarnação, não tendo esse conhecimento, o que acontecia? Os filhos morriam sem conhecer o trabalho dele. Morrendo sem conhecer o trabalho, nasce de novo na favela e não filho do pai rico. Porque tem a rotatividade para aprender, ou não tem? Tem, para aprender, a rotatividade. Então, nasce de pais pobres, nunca trabalhou. São os ladrões que os pais burros de ontem fabricaram. Então, o que os ladrões estão fazendo aqui? É a lei de causa e efeito contra os próprios pais. Falei claro. Então, se um ladrão me rouba, eu tenho que pedir perdão a ele por ele me roubar. Porque eu que fabriquei ele. Deu ou não deu? É o erro do mundo. O mundo está um caos e vai piorar e o caos vai entornar. E que bom que vai entornar. Que eu vou aprender pelo caminho pior. Por quê? Porque eu não quero estudar. Porque a única coisa que de fato vale na vida é estudar. Comer é secundário. Por que eu como comida? Deu fome? Porque o meu corpo precisa de comida. E está pedindo. Agora, por que eu estou num corpo? Porque eu não sei ser sem o corpo. Quando eu souber ser sem o corpo, para que corpo? Não vou me preocupar com comida. Agora, isso só acontecerá
quando eu quiser. Ninguém pode fazer nada por mim. Olha o que o Zé está falando e eu quero pagar a conta sozinho. Ninguém pode fazer nada por mim. Se eu não me despertar e não acordar, eu vou continuar na desgraça existencial. Desgraça existencial. Confiar em quem, acreditar em quem. Isso aqui é desgraça existencial. Entendeu? Você falou uma coisa bacana aí, super interessante. Nós estamos hoje no século XXI. Eu tenho aparelho de celular e não posso, quando eu venho lá da minha casa para cá deslocando, eu não posso colocar na bolsa. Por quê? Você é assaltado. Você pergunta, tem celular aí, me passa aí, então, fica em casa, só usa em casa. Isso, e faz você muito bem. Faz você muito bem. Eu não tenho liberdade de usar um aparelho, não tenho. Agora, os ladrões de hoje não são vagabundos de hoje, são fabricação de ontem, na burrice de pais ignorantes e tolos. Porque o verdadeiro pai não dá nada ao filho. Troca com o filho qualquer coisa que o filho quiser. Um pai. No meu caso, por que eu me afastei de todos os meus filhos? Tem um ou dois só que de fato estão perto de mim, se aproximam de mim e estão comigo. Por que eu me afastei de todos os meus filhos? Porque eu quis ensinar de um jeito. A mãe, burra, ensinou de outro. Agora, eu perdi a vez, né? A mamãe é a tal, né? Porque um filho meu queria alguma coisa e dizia, eu lhe dou com todo carinho, com todo amor, mas me faz isso que eu estou precisando. Uma coisa simples, para ensinar o filho que tudo na vida é na base da troca. Bonita essa. Se não for na base da troca, eu gero uma droga que eu chamo de filho. Aí eu digo, meu filho amado, meu filho querido do meu coração, eu dou minha vida por ele. Por que não desafio o filho? Meu filho, eu vou trabalhar mais do que eu trabalho para você estudar. Entendeu, né? Agora, pai burro não. Eu vou trabalhar mais para lhe dar um carro, para lhe dar isso, dar aquilo, aquilo outro. Para que trabalhar? Porque eu existo, de fato, para trabalhar o menos tempo possível para a sobrevivência do meu corpo. Sobrevivência e não vida do meu corpo. Porque eu existo por causa do meu espírito. Eu não existo por causa do meu corpo. Meu corpo é minha muleta. Não mais do que muleta. Então eu tenho que viver por meu espírito. E é onde muita gente tem horrores de ouvir um tal de Zé Miranda. Agora, eu quando comecei na doutrina espírita, eu me apaixonei com Kardec. Não paixão social, fútil, besta, idiota e assassina de mim mesmo. Eu não sou idólatra, eu não idolatro Kardec. Mas eu amo a inteligência que Kardec pôs para fora. Só isso. Agora, eu tenho o direito de suplantar Kardec. Porque suplantando Kardec, ele pode voltar para dar sequência ao que ele trouxe. Porque onde eu estou hoje é graças a ele e não a mim. Mas é graças a mim porque eu aceitei o desafio. Não para conversar com o defunto. Porque o desastre na doutrina espírita é conversa fiada com o defunto. Eu não existo para atrair defuntos. Eu existo para atrair a simpatia de espíritos de planetas superiores a essa droga desse planeta Terra. E eles me trazerem facilitações para eu desenvolver a minha inteligência e entender o que eles me ensinarem. Nunca o que eles me derem. Porque eu não existo para receber nada de graça de ninguém. Nós existimos para trocar informações. Desenvolver o coco.
nossa composição biológica vai da sola dos pés até o cérebro. Os princípios inteligentes que compõem meu corpo me valem ou estão me fazendo um favor? Vê se você, quem me escuta, se entender o que eu quis dizer. Isso é para raciocinar mesmo. Porque se me valerem, eles me amarão. Caso contrário, eles dependerão de mim. Quando entender o que eu sei, vão cair fora em disparada, nem vão olhar para trás. Porque de fato eu não dei nada a eles. Eles me roubaram o que souberam. Falei, claro não. Nós estamos brincando de estar na vida. Miranda, que informação linda. Nossa, essa é para arrebentar mesmo. Mas claro, meu amigo. Isso é para acordar, pessoal. Nós temos que acordar. Doutrina espírita e Kardec são um tesouro. Doutrina espírita é a nau que Noé viajou nela para se salvar do planeta na sua tempestade. Profundidade aí, meu. Claro, meu amigo. Doutrina espírita, inteligência paterna e materna disponível para quem pode, não para quem quer. Mas para quem não quer, um dia também vai ter a sua vez, né, meu? Acontece que tem gente que quer, só que quer de graça. Não é de graça. Eu já contei para você o meu caso. Eu abandonei tudo, porque o que eu tinha dava para eu sobreviver. Eu estou sobrevivendo com o resto do que eu tinha. O resto, fruto de trabalho intenso. Eu gostei da sua colocação, que é de graça. Não, porque eu estou falando sério, rapaz. Eu estou falando sério também, que é de graça. Sabe o que você me fez lembrar? Você me fazendo lembrar o nosso querido Brasil. É maravilhoso esse país, porque as pessoas, elas querem se projetar diante da vida, de graça. De graça. Quer dizer, quer estar num cargo, num ótimo salário, numa vida boa, sem fazer esforço de nada. E ainda falam, Deus me ama, Deus me viu, Deus me protegeu. Não, cretino. Construa a sua vida. Não fica vinculado a uma bengala chamada Deus. Não. Exatamente. Entendeu? Ele já te deu uma grande bengala que é inteligência. É tudo, eu não preciso de mais nada, não. Eu preciso de inteligência. Né? Eu gostei. Não prejuízo, nós estamos brincando demais, né? Não estou brincando, nós estamos falando sério. É meu jeito de sorrir, é meu jeito. Eu estou sorrindo, mas sério. Um sorriso sério. Você não conhece, não, Mira? Então nós encalhamos aqui, né? Nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo sutil. Então, corpo sutil ou perispírito, que é a mesma coisa, não é desprendimento. O certo é nós nascermos com o nosso perispírito do lado de fora do corpo biológico e o espírito do lado de fora do perispírito. Entendeu? Então é o espírito comandando do lado de fora o perispírito que está comandando do lado de fora o perispírito. Uma pergunta. Mas o que você está apresentando aí está dentro da lei de evolução? Tipo assim, o certo é esse caminho? É esse caminho. Esse é o caminho? No positivo, o planeta Terra seria luz para outros sistemas verem. Na atualidade, o planeta Terra são trevas que os outros sistemas não veem, porque senão seria um escândalo eles verem desse Deus. Não, com certeza. Aí outra pergunta, Miranda. Antes, planeta Terra é um câncer no corpo orbital do sistema solar. Olha lá. Assim embaixo? Assim embaixo. Aqui só tem gentalha.
Ou não? Me ajuda. Sim. Eu também sou gentalha também. Você, nós somos gentalha. Agora é que a gente está tentando deixar de ser pé grosso. Ver se escapa daí. Porque aqui não tem jeito. Aqui na Terra não tem jeito. Uma perguntinha de curiosidade profunda. Você tem 1 milhão de perguntas sem Não, mas eu estou buscando a simplicidade, né? Saiu bem. Você deu uma tacada de mestre aí agora. Mas um bom professor, a gente fica satisfeito, passa pra gente segurança. O professor tem um cabedal. A estrela solar, do jeito que você falou, que o planeta Terra é sem luz, é um escândalo, o sistema solar. É um escândalo. Aí dá a entender que a estrela solar, ela só existe para o planeta Terra. E já foi comprovado que a estrela solar, todos aqueles outros planetas que estão dentro do sistema, é abastecido pela luz solar. A estrela solar tem 9 filhos. O planeta Terra, que é o menor dos filhos, é o menor por quê? Porque é o mais vagabundo, o mais complicado, e eu assino embaixo, tá? Planeta Terra como é que chama aquele buraquinho lá que sai o excremento? Planeta Terra é aquele buraquinho. Certo, tá bom. Bem melhor. Deu. Não, mas se eu lembrar, se eu falar. Não. E aí? Meu buraquinho, pronto. E aí? No buraquinho sai o que não presta. Que é rejeitado para a parte de cima da estrela solar. Falei, claro, eu assim. A parte de cima da estrela solar? Isso. A estrela solar é a mãe que gerou 9 filhos. Estamos todos os planetas aprisionados na estrela solar. Agora, por que tem 9 planetas aprisionados na estrela solar? Porque o peso atômico dos 9 planetas corresponde a 50% do peso atômico da estrela solar. Deu? Tá claro? Tá claro, aí tá claro. Então, aí ela domina, a estrela solar domina. Agora, veja bem, se nós conseguíssemos reunir 144 mil espíritos com o pé no chão, que entendessem de fato o que é a vida, que a humanidade da Terra não sabe o que é a vida. A humanidade da Terra acredita que a vida é o que sai do útero. Não. A verdadeira vida é o que retorna para dentro do útero do planeta Terra para servir de adubo para coisa melhor. Vê se deu. Quer dizer que o útero do planeta Terra. O útero do planeta Terra. Então nós acreditamos que a vida é inerente ao que sai do útero individual. O certo é o que sai do útero coletivo. O útero coletivo é o útero planetário do planeta Terra. Esse útero planetário do planeta Terra tem que ter um adubo no fundo dos mares capaz desse adubo energizar, transformando do pescoço para cima os habitantes do pescoço para baixo. Vê se deu. Então nós temos, se eu não sei usar o meu cérebro, eu tenho do pescoço para cima o meu minicéu, microcéu. Mas se eu não sei pensar, se eu não sei viver, se eu não sei valorizar a minha inteligência, se eu colo nos colégios para passar, eu mato do pescoço para cima, chafurdando o pescoço para cima, para dentro do pescoço para baixo, fazendo com que o meu cérebro fique provisoriamente morto num corpo biológico vivo. Vê se você entendeu. Tranquilo. Entendeu mesmo? Quer dizer, por que o mundo está piorando? Porque a inteligência está sendo usada na esperteza.
e não na igualdade. Igualdade, vamos lá. Se você tiver R$1.000 na sua casa, 10 notas de R$100, chega perto de mim e fala: Zé Miranda, lá em casa está uma confusão tremenda, estou fazendo reforma lá, tem gente estranha lá, guarda esses R$1.000 aí para mim. Daqui a 6 meses, 1 ano, você volta: Zé Miranda, pode me dar de volta os R$1.000? Aí eu vou pensar: gente, eu guardei tão bem guardado que eu nem me lembro onde é que eu guardei. Mas eu começo a voltar o filme até descobrir onde é que eu guardei. Aí eu vou lá e entrego direitinho as 10 notas de R$100. Com quantas pessoas você pode fazer isso na Terra com essa confiabilidade? Pergunta difícil, super difícil. Então, meu caro, como é que você quer se considerar espírito? Me ajuda. Então sou tudo menos espírito. Eu sou uma ralé viva. Só que ralé como ralé tá vivo para os outros verem, mas tá morto para mim ver. Vê se deu. Porque o que está faltando no mundo é eu sentir vergonha de proceder errado. Vergonha de mim, pelo menos para mim, não é para os outros verem, não. Então, na Terra se mente. Na Terra se precisa de leis externas. Na Terra se precisa de polícia e prisão. Tem dó. Século XXI precisar disso? Na Terra? Século XXI correto? Seria uma honra ser um policial, porque seria para dar a mão, não para proteger. Falei claro. Proteger, sentido reino animal. Você é reino Agora, animal. Você está evoluindo, estou gostando de ver, viu? Ué, eu estou colando nas provas. Então, na gola feia. a humanidade inteira da Terra, 7 bilhões, são gente do lado de fora porque a gente está vendo. Mas no cérebro são piores do que os animais. Com certeza. Porque os animais vivem o determinismo, enquanto que nós vivemos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio da humanidade inteira. Decepção para Deus. Se Deus existe, chora de tristeza em ver 7 bilhões de fracassados que Ele criou. Olha aí, claro. Claro. Mesmo. Nós vamos para a segunda parte.